Bom, é sempre uma alegria enorme ter aqui ao meu lado a Olgária Matos. Essa queridíssima amiga, uma das brilhantes pensadoras do Brasil. Eu tenho que dizer o seguinte, quer dizer, a primeira vez que ela participou de um ciclo foi para falar de Ulisses e a Melancolia, nos sentidos da paixão. E aí eu me apaixonei por ela nesse momento. Não, mas é verdade, a Olgária é uma figura fundamental na história da cultura no Brasil, né? Quer dizer, acho que boa parte da nossa geração aprendeu com ela a ler a Escola de Frankfurt, em particular Benjamin, de quem ela ela participou de uma edição de um livro fantástico que se chama Passagens, não é? Um belo e enorme livro. Enfim, quer dizer, a Olgária ela tem dado uma contribuição inestimável aos nossos ciclos e, mais uma vez, a gente agradece a presença dela e passa a palavra a ela. Muito obrigado, Olgária. Boa noite a todos, a todas. Vamos começar agradecendo o convite do Adalto, a presença de todos. O Adalto, na verdade, ele faz esses elogios porque o amor é recíproco, mas porque quem realmente levou, né, tirou a universidade do seu confinamento entre amuros e criou um espaço público alternativo com esses seminários é o Adalto, né? Então, os nossos parabéns são para você. Bem, então, a questão hoje da violência eu vou tratar segundo um título que é um ensaio de um escritor francês chamado Jean Giraudoux, que escreveu A Guerra de Troia Não Acontecerá. Então, a Guerra de Troia Não Acontecerá, patos antigo e tecnologia moderna. Quer dizer, eu vou desenvolver uma perspectiva benjaminiana da diferença entre a guerra heróica e a guerra da técnica. Então, e por que a Odisseia? Walter Benjamin se refere a isso, daqui a pouco eu vou citá-lo, porque essa é uma obra inaugural do Ocidente, foi a primeira obra escrita no Ocidente e é a história de uma guerra. Não é como se a Guerra de Troia ela contivesse a verdade, entre aspas, de todas as guerras. Né? E qual seria essa verdade de todas as guerras? Todas terminam por um vencedor, por um vencido, por revanches, por armistícios, tratados de paz. Então, nós temos essa situação nas quais a guerra ela é o resultado de convenções e de conflitos que separam os homens em vez de aproximá-los, né? Então, nos anos 1937, a Simone Weil escreve um ensaio, já na preparação da Segunda Guerra Mundial, dizendo, um ensaio que se chama Não Recomecemos a Guerra de Troia. Quer dizer, e com isso ela se referia ao Tratado de Versalhes, que do lado alemão ficou conhecido como a humilhação de Versalhes, as indenizações exorbitantes, a proibição de ter um exército, as fronteiras simbólicas e fronteiras materiais, a França republicana, a Alemanha imperial, enfim, uma série de questões que estariam na origem da Segunda Guerra Mundial. Então, eu lembro aqui também que já nessa Primeira Guerra Mundial, Walter Benjamin cita um escritor que se chama Shebart, que ele diz, em 1914 ele escreve isso, eu não aceito muito essa ideia de guerra mundial, porque o mundo, a ideia de mundo, ela inclui todos os mundos. E ele acredita que os outros mundos estão em paz, o nosso é que está na guerra, né? Então, ele diz o seguinte, Benjamin cita, nos seus escritos franceses, Shebart, dizendo, eu protesto, antes de mais nada, contra a expressão guerra mundial. Eu tenho certeza que nenhum astro, por mais próximo que esteja, não iria se enxerir nisso em que estamos metidos. Tudo leva a crer que uma profunda paz reina no universo estelar. Ora, então, o que existe nesses tratados, né, e nessas rendições é a política da revanche e a política da vingança, que nos faz herdeiros de uma longa tradição bélica e heróica, que concede muito pouco espaço para a não-violência, porque contrapõe a arrogância do vencedor e o desprezo do vencido, tributar, então, dessas tradições que consideram a violência e o heroísmo
como a virtude dos corajosos que superaram o medo e arriscaram a vida por uma causa maior, seja a luta pela justiça, seja a luta pela liberdade. Nesse sentido, a não violência é a fraqueza dos covardes. E, então, a Simone Weil, nesse ensaio que se chama A Ilíada, o Poema da Força, ela observa que o culto da violência requer sempre que se apresente a vitória com a aura da glória, esquecendo, ela diz, que nada está ao abrigo do acaso, que a não violência necessita que os homens deixem de admirar a força, odiar os inimigos e desprezar os infelizes. Eu lembro aqui também que essa expressão não violência, não sei se os colegas já se referiram a isso, ou alguns vão se referir, vem do sânscrito ahimsa, né, o A privativo, himsa é violência. Então, quando Gandhi cunha essa expressão não violência, obviamente ele está chamando atenção para que a nossa primeira inclinação diante de um outro que nos ameaça tomar o nosso lugar, ou efetivamente quer tomar o nosso lugar, vem sempre uma reação de violência e, portanto, é preciso desarmar os espíritos para que o reino da benevolência possa existir. Por isso também que ele acha que a não violência deve incluir também todos os animais, né, porque são mudos e privados de palavra. Ora, então, mas não obstante essa guerra de Troia, né, se encontrar na origem um pouco das nossas reflexões sobre todas as demais guerras, Walter Benjamin vai diferenciar a guerra antiga da guerra moderna ao se referir à Primeira Guerra Mundial. Eu cito uma passagem bastante conhecida do ensaio Obra de Arte na época da sua reprodutibilidade mecânica. Na época de Homero, a humanidade oferecia-se em espetáculo aos deuses olímpicos. Agora, ela se transforma em espetáculo para si mesma. Ora, então, se é certo que o guerreiro antigo, né, por suas façanhas, ele tinha a morte que o colhia no fulgor dos anos, imortalizada por esse gesto glorioso que o inscreveu na memória coletiva, se a gente pensar na juventude inalterável das esculturas gregas, como se esses jovens guerreiros estivessem eternizados na sua juventude, e se a gente pensar em personagens, nessas figuras dos heróis gregos das ânforas, quando sorriem mesmo quando estão tirando do peito um dardo que os fere, mesmo que a gente pense em tudo isso, a guerra antiga era considerada, e isso está no poema do Homero e está em toda a filosofia, a guerra era considerada um acontecimento em que concorriam as forças do cosmos, os homens e os deuses. E essa força que os transcendia e fazia com que todos se curvassem a ela era o destino, não é? E não há nada superior aos destinos, estão fatalizados por ele, tanto os homens quanto os deuses, quanto o próprio cosmos. Não obstante isso, a Guerra de Troia ela foi apresentada por Homero de uma maneira monumental e tratada como um acontecimento cheio de danos. As várias expressões de Homero são, por exemplo, a guerra é um combate de batalhas sangrentas das lutas finais, não é? É um derramamento, é uma luta cheia de... É luta fainada, é guerra ceifadora de vidas. Então, há toda várias expressões que dizem o quanto a guerra é multilacrimosa. E Ares, que é o deus da guerra, ele é um deus que é desprezado pelo próprio Zeus. Zeus diz o seguinte a Ares, que nunca é objeto de louvor, porque ele é o deus justamente da guerra, das batalhas sangrentas e das lutas finais. Ele diz o seguinte: ó duas caras, fica longe de mim com teus queixumes, mais que nenhum deus és para mim odioso. Ora, então, se no ideário heróico o guerreiro será ilustre, terá o renome e a ele serão concedidas distinções militares, nunca é esquecido o atributo da vulnerabilidade do homem, pois, por mais grandiosas que sejam as coisas, tudo desaparece um dia. Então, os gregos tinham essa concepção que, pela miséria comum a toda a condição humana, vencedores e vencidos são tanto separados pela luta que os divide, quanto unidos pelos sofrimentos que ela causa.
Então, Hannah Arendt, a Simone Weil diz, vencedores e vencidos são irmãos em uma mesma miséria. Então, a morte por meio da violência é a mais injusta de todas, porque ela não pertence à finitude do homem, ela não pertence a essa condição do humano e de tudo que é sublunar, e não sendo, portanto, um acontecimento da natureza, é um aniquilamento artificial. E esse aniquilamento artificial, na guerra, faz com que a morte venha do próprio homem, mas por um jogo pendular entre os gregos, que castiga o abuso da força naqueles que excedem os limites do seu uso. Então, aqueles que exercem tão somente a violência, eles têm uma embriagadora sensação de avançar sem resistências, até um instante em que experimentam a mesma condição de desventura que infligiram aos outros. Ora, mas a diferença da guerra antiga com a guerra moderna é que, na guerra antiga, o herói era marcado por sua híbris. Né? Híbris é uma palavra que vou traduzir por violência. É o excesso, é o descomedimento, é a desmedida, mas que pode ser sinônimo de violência. Então, o herói espiava a sua violência diante dos deuses. E a guerra moderna, ao contrário, ela diz Walter Benjamin, a humanidade se transforma em espetáculo para si mesma. Sua autoalienação atingiu um ponto que lhe permite viver sua própria destruição como um prazer estético de primeira ordem. Ora, então, o que muda, não é, dessa guerra antiga para essa guerra moderna é que essa híbris, não é, a híbris e hiper, né, são prefixos que Hesíodo, nos Trabalhos dos Dias, ele analisa. O hiper é sempre o excesso de alguma coisa. O hibriotés é aquele cheio de híbris, quer dizer, cheio de violência. E essa expressão híbris, hibriotés, é sempre atribuído a um herói quando ele está em estado de exceção, quer dizer, quando ele está em excesso de violência. E o Monótios, que é um dos irmãos de Prometeu e Epimeteu, ele é chamado de hiperglorioso. E a palavra híbris e hiper são sempre usados em conceitos militares e dizem respeito à destruição. E Zeus fulmina Monótios, não é, pela sua presunção, e Homero diz, a sua virilidade hiperarmada. Então, a destruição de Troia, diferentemente da violência moderna, por que ela foi destruída? Porque os gregos tinham medo da revanche, que depois os troianos iriam, não é, refazer a vingança e haveria outra guerra. E, a mais disso, os gregos sabiam que eles seriam punidos pelos seus deuses, que toda violência ela tem uma reparação, uma compensação. Então, todo aquele que excedeu o uso da força, ele será punido. Os crimes de guerra contemporâneos, ou os crimes contemporâneos, ao contrário, são os da híbris menos os deuses, não é, porque são crimes sem culpa e sem medo da punição. Então, essa circunstância, segundo Walter Benjamin, não tem exemplo no passado, porque agora se trata da guerra da técnica. Nesse ensaio que eu citei a vocês, a obra de arte, Benjamin apresenta uma concepção antropológica da técnica, quer dizer, agora só se compreende o humano pela mediação da técnica, ou dirigido pela própria técnica, quer dizer, produzindo uma nova humanidade, referindo-se ao elemento inédito da violência moderna. Eu cito, com a utilização dos gases letais, a guerra encontrou uma nova forma de liquidar a aura. Portanto, o uso da técnica ela não só desencantou o mundo, como ela aniquilou o elemento contemplativo, o elemento passivo, o elemento comemorativo das coisas, a memorização que trazia a experiência do sublime, não é, aquela auréola de culto, não é, e de beleza, de encantamento que antes eram atribuídas às personagens religiosas, aquele halo, né, que em torno da cabeça dos santos ou dos deuses, e depois a obra de arte que herdou essa ideia vamos dizer, da cáris, né, dessa aura. Ora, a guerra ela liquidou o que restava de aura no mundo moderno. Ora, o olhar antigo, então, no olhar antigo, o olhar era contemplativo. Era um olhar contemplativo e o olhar, então, que era, né, o da saída de si, contemplar algo maior do que eu e ser tocado
por esse algo maior que eu não domino, não conheço, nem posso conhecer, foi substituída na modernidade por uma pseudo-aura, como uma reação distorsiva, segundo Benjamin, decorrente do declínio da genuína aura sob a pregnância de todas as forças da destruição da aura. Então, como é que a gente sabe diferenciar a pseudo-aura da aura das coisas? Benjamin diz que a pseudo-aura ela é produzida, né, para ter efeitos auráticos, isso em escala de massa. Então, esses efeitos auráticos eles são simulados pela grande indústria e pelo fascismo. E Benjamin atribui esse fenômeno ao colapso geral da educação e ao advento de um sistema de comunicação todinho fundado na propaganda e na publicidade, a aura, assim, sendo assimilada a um culto fetichista da aparência, às fantasmagorias dos espetáculos espetaculares e a exposição de mercadorias no mercado mundial. Faço aqui uma pequena digressão. Essa ideia que algo é produzido para ser aurático, basta a gente ver hoje as modelos, não é, nos desfiles de moda. Se a gente olhar os dos anos 50, as modelos elas têm uma individualidade, elas têm uma interioridade, uma vida anterior, elas representam personagens. E as modelos hoje, não só pela magreza, né, pela anorexia, elas têm um olhar perdido, que elas são produzidas porque elas é como se tivesse uma melancolia muito grande, porque a esse culto da aparência não corresponde mais, entre aspas, nenhuma essência. Não é? As celebridades, né, as figuras exemplares do passado, elas eram modelos de vida e de pensamento, não é? Aquilo que se deveria pensar e se aproximar daquela perfeição. Hoje, a ideia da celebridade ela não tem nada a ensinar para ninguém, ao contrário. Né? Bem, então, mas o que Benjamin diz da destruição dessa aura? Ele vai dizer que as reminiscências da genuína aura, aquela que foi perdida, ressurgiram na política nacional populista e fascista, convertida em aura da destruição. Eu lembro aqui todos os escritos sobre a guerra, o Junger, por exemplo, Tempestades de Aço, não é? Ele faz um elogio do espetáculo dos incêndios, dos cadáveres despedaçados, dos acúmulos. E o futurismo também fez, né, com a questão da velocidade da técnica. Então, tudo funcionando como aura da destruição. Então, a Primeira Guerra Mundial ela foi a eclosão de uma modernidade em que o tempo se acelerou sob o primado da excitação permanente e crescente, impulsionado justamente não só pelo fetiche da inovação, mas também pelas revoluções técnicas. Ora, mas Walter Benjamin ele vai diferenciar a técnica antiga da técnica moderna. Eu não vou aprofundar muito essa ideia, mas num ensaio de 1936, Benjamin faz referência a duas técnicas. Na versão de 1935 ele não fala disso, e na de 39 tampouco, que o Adorno pediu para ele tirar essa referência a duas técnicas. A primeira técnica seria uma técnica sacrificial. É aquela do homem antigo que se confundia com as forças da natureza e, pela mediação dos sacrifícios humanos ou sacrifícios animais, queria converter os deuses ou as forças naturais aos seus desejos, não é? Trazer uma chuva tão desejada, etc. Então, havia uma identificação do homem com a natureza pela mediação do sacrifício que nos explicava que essa violência da técnica, da primeira técnica, ela tinha o sentido de domar as forças desconhecidas na natureza que ameaçavam a fragilidade do homem. Mas Benjamin diz que há uma segunda técnica, que é uma outra técnica, que é uma que areja a terra. Né? A palavra que ele usa em alemão é Umwälzung, que é arejar, que é cavocar a terra para afofar a terra, né? Para respirar. E é a mesma palavra que ele usa para falar da diferença entre o proletariado e o revolucionário, porque o proletariado é massa, precisa revolver, ele não usa revolucionário, ele usa a palavra Umwälzung, quer dizer, precisa arejar o pensamento para não ficar repetindo as mesmas coisas adoxas sem ter pensado sobre aquelas questões. Ora, então, a primeira técnica, ela se relacionava com a natureza pelo mimetismo. A segunda técnica, ela deveria ser emancipatória, porque ela deveria liberar o homem do trabalho forçado, e ela faria um jogo com a natureza. Não é? Ela teria uma relação com a mimesis e não com o mimetismo. A mimesis é um sentido que se aproxima da mimesis
de Aristóteles, onde o que Aristóteles diz da mimesis? A mimesis não tem um sentido unívoco, mas a ideia é que a técnica ela ajuda a natureza a se naturalizar. Quer dizer, aquilo que é potência pode vir a se desenvolver, a técnica se submetendo à natureza e podendo trazer à luz aqueles desdobramentos e as potencialidades da natureza sem nenhuma violência. Então, Benjamin diz o seguinte: a técnica era a força, essa segunda técnica, que poderia ter feito aceder a natureza à linguagem. E, no entanto, ela modelou a face apocalíptica da natureza, reduzindo-a ao silêncio. Então, no pensamento de Benjamin, a segunda técnica não era fechada no ciclo natural dos ritos, mas ela era uma experiência emancipadora, porque ela poderia trazer novidades que liberassem o homem das tarefas dolorosas. Há também referências a Benjamin sobre a utopia disso. Ele se refere, numa das teses sobre o conceito de história, das utopias de Fourier. Uma das utopias da técnica é que a técnica seria capaz de fazer que o mar deixasse de ser salgado e pudesse ser potável, que o gelo ele desceria das montanhas e estaria vivendo para conviver com o homem, os animais ferozes seriam apaziguados. Então, uma utopia de uma reconciliação do homem com a natureza, né? Uma relação amorosa com a natureza e com a sua própria natureza. Eu leio um comentador desse ensaio do Benjamin, que é Márcio Seligman Silva, onde ele diz: a primeira técnica tinha o ser humano em seu centro e tinha como sua imagem paroxística o próprio sacrifício humano. Já a segunda técnica tende a dispensar o trabalho humano. Esta se baseia na repetição lúdica e teria sua origem no jogo, visto por Benjamin como a primeira modalidade de tomada de distância da natureza. Essa segunda técnica não visa um domínio sobre a natureza, mas sim jogar com ela. O jogo aproxima, mas também mantém a distância. A primeira técnica seria mais séria, a segunda mais lúdica. Ora, então, não obstante, Benjamin vai dizer que a segunda técnica ela recaiu na primeira, porque ambas, tanto a primeira técnica quanto a segunda, mantiveram esse impulso de dominar a natureza, né, de ter poder sobre os homens e sobre as coisas. Portanto, a ideia de sacrifício permanece no interior da segunda técnica, que deveria ser liberadora. E então Benjamin comenta o seguinte: ele diz que esse sacrifício se corporificou na Primeira Guerra Mundial, não é que foi uma guerra da técnica, ela foi a guerra dos aviões bombardeiros, né? E essa técnica ela é impulsionada, então, pelo desejo de poder, sobretudo coisas, animais e homens, quando ela deveria, ao contrário, dominar as relações da técnica com a natureza. Então, o homem deveria ter controle sobre a técnica para mediar a relação entre ele mesmo e a natureza. Não obstante, a técnica se emancipou, hoje a ciência e a técnica perderam a destinação, elas não sabem mais para onde elas vão, porque elas se autonomizaram com relação ao próprio homem. Ora, então toda a natureza para Walter Benjamin se transformou em natureza morta a partir da Primeira Guerra Mundial, pois na guerra os homens foram sacrificados à técnica, como na Primeira Guerra. Eu cito essa passagem de Benjamin. E então povos e gerações lhe escapam tão pouco a essa violência da técnica, como se patenteou da maneira mais terrível na última guerra. Ele está se referindo à Primeira Guerra Mundial, que foi um ensaio de novos, inauditos esponsais com as forças cósmicas. Não é? Quer dizer, foi um casamento que o homem fez com as forças cósmicas. Antes, o dionisismo mantinha uma relação com todo da natureza que era a da embriaguez e a desindividuação, quer dizer, o sentido de pertencer a um todo muito maior e que vinha não de um estado de embriaguez e da cegueira, mas da divindade que ocupava os fiéis, no momento em que a natureza e o Deus não se confundiam mais. Então, havia essa possibilidade de comunhão com a natureza pelo divino. Não é? E o que Benjamin vai dizer é que agora foram novos esponsais. Um novo casamento foi feito, não mais essa fusão no cosmos, mas foram os aviões bombardeiros e os novos astros que se ergueram nos céus, competindo com as estrelas, que foram as explosões das bombas. Então, para Benjamin,
a relação com o cosmos antigo se perdeu completamente na ciência, e ele diz que os antigos apresentavam uma reverência com relação a ela e eles respeitavam muito as riquezas que eles extraíam da terra. O que é respeitar? Respectare, né? Respeitar vem de respectar, expectare é olhar profundamente alguma coisa. Respeitar é voltar a olhar. Então, voltar a olhar, olhar de novo, é olhar com cuidado, é cuidar. Então, o grego tinha essa relação de respeito com as riquezas da natureza e com a natureza. Então, tudo que eles retiravam da natureza, de alguma maneira, eles queriam restituir à natureza antes de usá-la. E eu cito Benjamin. Essa reverência se manifesta no antigo uso da libácio. Aliás, é talvez essa mesma antiquíssima experiência ética que se conserva transformada na proibição moderna de juntar as espigas esquecidas ou recolher os cachos de uva caídos, uma vez que estes fazem proveito à terra ou aos antepassados dispensadores de bênçãos. Segundo o uso ateniense, o recolher de migalhas durante a refeição era interdito, porque pertenciam aos heróis, uma vez degenerada a sociedade sob desgraça e avidez, a tal ponto que ela só pode ainda receber os dons da natureza pela rapina, que ela arranca os frutos ainda imaturos para poder trazê-los vantajosamente ao mercado, e que tem de esvaziar toda a bandeja somente para ficar saciada, sua terra empobrecerá e o campo não trará mais colheitas. Então, esse é o diagnóstico dessa separação trágica do homem com o cosmos, que é uma espécie de separação do homem da sua própria natureza. Então, tal experiência é que retorna pervertida na tentativa dessas novas núpcias com a natureza através da violência das explosões técnicas na guerra. E assim, a primeira técnica se apresentou na segunda. Então, a primeira violência da técnica mítica, ela se repetiu na de 1914, que exigiu novos sacrifícios de sangue. Eu cito: massas humanas, gases, forças elétricas foram lançadas ao campo aberto, correntes de alta frequência atravessaram a paisagem, novos astros ergueram-se no céu, espaço aéreo e profundezas marítimas ferveram de propulsores e por toda a parte cavaram-se poços sacrificiais na Mãe Terra. Essa grande corte feita ao cosmos cumpriu-se pela primeira vez em escala planetária, ou seja, no espírito da técnica. Então, a técnica é essa híbris, né, esse excesso, essa violência da modernidade, que é a violência da própria razão instrumental, que só reconhece meios e fins, né, o produtivismo, o cálculo interessado, né, de tal maneira que essa técnica faz do mundo uma máquina que tende a funcionar pela sua própria força maquínica, né? E essa funcionalidade do seu próprio funcionamento, porque seus conhecimentos, tanto da ciência quanto da técnica, são sem objetivo final. Não sabe para onde está indo. Então, se a dominação da natureza caracterizou o ponto de vista da primeira técnica, na segunda, a técnica se vincula à noção de progresso encobridora da violência. Então, essa violência, Benjamin analisa num dos seus ensaios como que a violência ela é usada intelectualmente pelo círculo de Stefan Georg. Stefan Georg era um poeta que tinha um círculo de seguidores e admiradores, e essa sua poesia ele comenta Hölderlin, e Hölderlin tem um poema sobre o povo e um poema sobre a Grécia, e o círculo de Stefan Georg quer transformar os gregos em povo místico alemão, quando, na verdade, o que o Hölderlin faz é tentar reaver esse espírito da divinização do cosmos, não é? E os valores gregos, né? Todos esses valores da moderação, da arte, do equilíbrio, da proporção, vamos dizer o aspecto apolíneo e a grande invenção da cultura grega. Não obstante, o Stefan Georg ele quer transformar a poesia de Hölderlin no espírito alemão. Isso também Benjamin analisa como fosse uma pseudo-aura. Ele diz: a guerra em nome do espírito alemão o reveste de uma pseudo-aura, porque é uma aura produzida para ser história,
mas é uma história historicista, ou seja, é uma história na qual o passado ele não permaneceu como vestígio. A história é produzida, não é, para deixar rastros e evocar uma história que não existiu. Então, o nacionalsocialismo, com a sua arquitetura neoclássica, em princípio, entre aspas, fantasmática, e que se pretendia grega, transforma as massas urbanas em descendentes de um passado místico e memorial, a Idade Média alemã, que precederia o povo alemão atual. Então, essas massas, diz Benjamin, cuja origem, na verdade, se encontra ligada à produção industrial e ao mercado, converte-se em povo alemão, que atribui aos outros povos, também imaginários, a causa das dificuldades sociais resultantes da crise da economia de mercado. Então, por que se deve legitimar essa Alemanha unificada no século XIX por Bismarck? Portanto, uma identidade nacional ainda muito precária. Os artistas voltaram-se justamente para a heroicização da nação alemã e aos primeiros séculos da história europeia. Então, esses pintores alemães, muitos poetas, escritores, jornalistas, se voltam para o século I, que foi a época da expansão do Império Romano, e quando o Império Romano chega na Alemanha, ele é barrado, aquilo que seria a Alemanha, ele foi barrado por vários, né? O Hermann, Armênios, barrou a chegada da civilidade romana, né? O direito romano, etc., e esse Armênios, então, ele passou a ser o verdadeiro representante da floresta de Teutoburger, onde ele venceu o Império Romano. Então, o herdeiro moderno desse Armênios é o nacionalismo. Então, a heroicização da nação alemã, do guerreiro e do mito do combate, eles dissimulam a realidade da violência e a dissimulam ao mesmo tempo. Eu cito Moses, que diz: a memória da guerra foi remodelada como uma experiência sagrada, provedora de uma nova religião que colocava à disposição um catálogo de santos, mártires e lugares de culto como uma herança a ser preservada. O culto do soldado morto no campo de batalha tornou-se o núcleo da religião do nacionalismo, que surgiu depois da Primeira Guerra. A guerra foi sacralizada, ao mesmo tempo que banalizada no teatro popular e no turismo nos campos de batalha. Por isso, Benjamin diz que nos poemas de Stefan Georg existem analogias entre a transfiguração das massas urbanas em povo mítico e a história produzida para ser uma memória oficial, enfatizando uma forma específica de violência, que é a poesia da decadência, que é esse desejo de identificar sem mediação poesia e vida. Então, num ensaio de Benjamin que se chama Olhar Retrospectivo sobre Stefan Georg, ele apresenta o poeta como um profeta. Ele diz o seguinte: isto não significa que Georg tenha previsto os acontecimentos históricos, muito menos o que os impulsionara, porque uma tal tarefa é do político, não do profeta. A noite do mundo, cuja aproximação escurecia seus dias, chegou em 1914. Georg, a quem a rigorosa disciplina pessoal e a intuição inata das potências noturnas, né, a volta ao romantismo, à mística, ao mundo mágico, deram a presciência da catástrofe, tinha uma imagem da natureza como um ser demoníaco, que ele não poderia jamais dominar, contra a qual ele vive em luta, da qual ele necessita se defender e se proteger. A natureza, a Georg, lhe parece degradada, tendo alcançado o limite absoluto da sua desdivinização. A noite, que com a guerra não fez senão concentrar sobre a cabeça de seus seguidores de Georg, o que fervia há tempos em seus corações, lhes apareceu como arquétipo de toda a violência da natureza. Ora, a profecia de Georg se expressava, Benjamin diz, na ideia do fim do mundo. Não é? No fim do mundo que se inaugura em 1914 com a Primeira Guerra Mundial. Mas Benjamin acrescenta uma frase que é a seguinte: Stefan Georg se situa ao fim de um movimento intelectual que começara com Baudelaire.
Ora, nós sabemos, né, que Baudelaire diz da modernidade que a origem da modernidade ela é fundada em um trauma. E quando Benjamin, então, se refere a Baudelaire, é porque Baudelaire também falou do fim do mundo. Não é? Ele escreveu um dos seus pequenos poemas em prosa, o mundo vai se acabar. Só que ele diz, o mundo vai se acabar, mas não é necessariamente por causa de uma guerra. A guerra vai ser a consequência. O mundo vai se acabar pelo aviltamento dos corações. Quer dizer, está acontecendo alguma coisa na cultura que está destruindo a aura e está destruindo os ideais de civilidade e de vida. Então, ao contrário do Apocalipse, do final dos tempos de Georg, o de Baudelaire é o da derrisão. O profeta moderno, para o Baudelaire, é um plutocrata, ele só pensa no dinheiro. Então, ele é um poseur, ele faz de conta que ele é poeta. Não é? De onde todos os ensaios de Baudelaire sobre a perda da auréola. Não é? O verdadeiro poeta perde a auréola, um pseudo-poeta que a mídia vai promover, vai pegar a auréola e vai posar de poeta e vai passar para o poeta. Não é? Então, é esse mundo. E ele é um profeta, só que o que ele diz da profecia, Benjamin se refere a Baudelaire, a profecia. Ele cita Baudelaire, Baudelaire diz: eu que sinto em mim, por vezes, o ridículo de um profeta. Não é? Então, ele não está achando que o profeta faz as profecias, é ridícula a profissão do profeta, porque o profeta prevê o quê? Né? O profeta moderno não prevê nada. Porque, para Baudelaire, Benjamin diz, a profecia é um acontecimento do mundo moral. O que o profeta prediz são os castigos. Ou seja, o profeta é ridículo porque o fim do mundo já aconteceu. Não é? Então, o que vai vir agora são os castigos. E, em um ensaio que se chama Felicidade do Homem Antigo, Benjamin identifica a culpa não no sentido cristão, mas do erro trágico, você escolhe mal, avalia mal uma situação, a culpa do herói antigo na híbris, a louca soberba de se acreditar maior que os deuses e de esquecer que toda vitória é passageira e pela qual ele será punido. Eu cito Benjamin. Para o grego, híbris é a tentativa de se exibir a si mesmo como sujeito e proprietário da felicidade. Híbris é a crença que a felicidade seja outra coisa que não um dom dos deuses, que podem retirá-lo a qualquer momento, como a cada momento pode infligir ao vencedor uma imensa desventura. E ele se refere a Agamenon, que volta em glória da guerra de Troia, etc., e é assassinado pela mulher. Nenhum herói pode se vangloriar dos próprios méritos na luta. Nem o melhor deles pode enfrentar aquilo que os deuses enviaram contra ele e que, mais forte, o põe por terra jogando-o no pó. Então, os gregos têm essa ideia de que o homem tem que diminuir muito a sua arrogância. Ora, o que os deuses punem? Os deuses punem a amartia. A amartia é esse erro trágico, é essa má avaliação, aquilo que é consequência de uma cegueira humana. É muito interessante porque os deuses, e o Benjamin cita isso, existe uma divindade que se chama Ate. Né? A divindade Ate, ela flutua mais ou menos aqui, na cabeça dos homens, então ela perturba os bons pensamentos. Então, o Agamenon, quando ele desencadeia a crise com Aquiles, o Aquiles não quer mais lutar porque ele rouba a Briseida, que era um troféu de guerra do Aquiles e pela qual ele tinha se apaixonado, depois eu vou falar dela, ele depois diz, mas foi a Ate que me perturbou. Mas, ao mesmo tempo, a Ate é essa divindade que não pisa no chão, então fica no ar, deixa o homem ficar com o pensamento no ar. Mas nem por isso o herói se desresponsabiliza. A Ate o perturbou, mas ele agiu, ele escolheu agir. Portanto, existe uma dupla causalidade, o homem nunca é desresponsabilizado das suas ações. Então, essa amartia, essa cegueira humana, ela é a cegueira das paixões que obscurecem a consciência e que, por sua potência, arrastam o homem para a catástrofe e a destruição. Benjamin diz, então, o destino é o conjunto das relações que inscrevem o vivente no horizonte da culpa, do erro. Então, na Grécia Antiga, a híbris era considerada um crime, porque um sentimento violento, impulsionado pelas paixões e que privava os homens do tempo de reflexão. Quer dizer, a paixão ela faz o homem ser impulsivo, ele age, e era uma maneira vista muito ruim de não saber lidar com os conflitos.
e de não lidar com o futuro incerto, porque os gregos tinham a ideia que o presente é contingente e o futuro incerto. Então, o homem é tão pequenininho que ele precisa saber muito bem, não é a ideia da brevidade da vida, né? A gente tem pouco tempo para viver, então tem que viver o melhor possível, porque vai morrer mesmo. Então, vai morrer antes por quê, né? Então, os gregos tinham essa percepção e, portanto, justamente porque o futuro é incerto, o passado também o é. Então, o futuro é contingente, mas o passado também foi, porque o passado tinha possibilidades que não foram atendidas, não é? Então, esses acontecimentos singulares que poderiam ter acontecido são aquelas virtualidades não realizadas que o historiador benjaminiano quer reaver. Por isso é que esse ensaio que eu citei para vocês no início, de Jean Giraudoux, A Guerra de Troia Não Acontecerá, põe em cena o Heitor, né, que fala combatente de Troia, que ele quer evitar a guerra de qualquer maneira. Então, ele vai conversar com o Heitor, com o Ulisses, ele diz, e ele resolve devolver já a Helena. Vocês vieram brigar por causa da Helena, já está aqui. Com isso, o que ele queria? Ele queria a reciprocidade da paz. Eu devolvi aquilo pelo qual vocês vieram. Então, para aquietar e para evitar o enfrentamento violento da guerra. E Heitor, então, ele estava persuadido que, se ele devolvesse a Helena, ele estaria restituindo pacificamente aquilo que os gregos vieram buscar pela força, mas esperando, assim, a contrapartida da paz. Mas aí o Ulisses responde o seguinte, ele fica quieto. Então, o Heitor fica meio preocupado e fala assim, você não quer a guerra, né? Aí o Ulisses diz, eu não, mas eu estou menos seguro das intenções dela. Né? Como se a guerra fosse dotada de uma vontade, de uma possibilidade autônoma com relação, inclusive, àqueles que irão fazê-la. Então, a híbris guerreira é uma violência que atinge uma cidade considerada inimiga, oprimindo-a até a destruição, com uma violência que não respeita nenhuma regra da medida, e a regra da medida, do respeito ao vencido, etc., elas devem ser consideradas em qualquer situação. E por quê? Porque essa lei do respeito ao vencido, ela é muito antiga, ela não faz parte de ela é ineficaz se ela fizer parte de um conjunto de regras escritas. Então, você não pode cometer tal crime de guerra, isso aqui pode. Se não tivesse sido assimilada a clemência, a compaixão com o vencido, essas leis de pouco valem. E os gregos que tinham essa ideia, eles conferiram centralidade às leis não escritas, não é? Apresentadas, em particular, pelos trágicos, por Eurípides e por Sófocles, como um valor sagrado, porque elas não são essas leis, elas não são nem de hoje, nem de ontem, nem de antigamente, elas vêm de muito longe de Zeus. Essa lei que diz que é preciso cuidar, ter compaixão com o vencido, e diz que elas são tão distantes que elas são imperecíveis. Eu cito Jacqueline de Romilly, que é uma helenista contemporânea, francesa. Ela diz, essas leis se manifestam sempre que se trata de um dever de humanidade com a vítima, ou com as vítimas. Os suplicantes, aqueles que se refugiam em um santuário, homens que em combate se rendem, pessoas com funções de embaixadores e, principalmente, aqueles que querem enterrar seus mortos. Eis as regras em um mundo sem regras, em plena guerra, que recusa certas violências e as condena com veemência. Esse mundo grego, né? Com certeza, essas regras entre os gregos foram frequentemente violadas. Mas foi por ocasião das violências que apareceram escritos eloquentes destinados a lembrar a existência dessas regras e a defendê-las. Elas definem um dever de humanidade e a solidariedade humana. Ora, então, a compaixão na guerra, ela corresponde a esses momentos luminosos, breves e divinos em que, segundo segundo a Simone Weil, os homens recuperam uma alma. Então, nessa linhagem grega, Montaigne, também no século XVI, dizia que vencer um vencido não é coragem, é covardia. Não é? Que o homem corajoso e virtuoso, ao contrário, ele perdoa o inimigo que ele venceu, enquanto o covarde o massacra quando ele está sem defesas. Ora, então, o sentimento de compaixão é um sentimento de humanidade. Eu lembro aqui para vocês um poema do Victor Hugo,
que se refere a um episódio da ocupação de Napoleão na Espanha, em 1803, 4. Ele ocupa a Espanha e, depois da batalha, quando um dos soldados está se retirando, um dos generais, ele vê um soldado espanhol que está caído, agonizando, ou está muito ferido e está pedindo água. Não é? E ele vai oferecer, ele oferece água para ele no momento em que o soldado vai pegar água para dar para ele, ele ainda estava armado e dá um tiro no general. O tiro passa no chapéu, derruba o chapéu, o cavalo se acua e ele retoma, né, o general recorda dele de beber a si mesmo. Eu vou ler para vocês o poema. Chama-se Depois da Batalha. Meu pai, aquele herói de sorriso sempre aberto, seguido de um hussardo que ele estimava de certo, mais que aos outros por ser bravo na luta, percorria a cavalo após uma disputa o campo do combate envolto pelo noturno breu. Nisto, um ruído a escuridão rompeu. Era um belo espanhol do exército vencido, que à beira do caminho, exâmine, fremido, gemia agonizante, exausto e sem socorro. E que a custo dizia, água, água, que eu morro. Meu pai, contristado, estende a seu hussardo, então, o recipiente de rum pendurado no arção e diz-lhe, tome, dê ao pobre maltratado. Mas, de repente, no instante em que o hussardo, curvado, o ia socorrer, ele, um tipo de mouro que ainda agarrava a arma, arremessa um disparo à fronte de meu pai, exclamando, caramba! Tão perto lhe silva o tiro que descamba o chapéu, e o cavalo acua e se retrai. Vá, dele de beber embora, diz meu pai. Então, há vários episódios, não é, na literatura, no cinema, que falam disso. Eu lembro a vocês A Grande Ilusão, né, do Renoir. Há uma cena, primeiro que todas as personagens parecem que estão fazendo uma guerra contra a vontade, né, tanto os alemães quanto os franceses. E nessa fita há um momento em que os soldados franceses, né, estão na fronteira com a Suíça e eles veem os alemães, passam os soldados alemães tentando fugir do exército francês, sem os seus cavalos, e então o exército francês se põe na posição de fuzilá-los. E aí o chefe, né, o general francês, diz, não atirem, eles já estão na Suíça. Quer dizer, vamos fazer de conta que eles estão na Suíça. Quer dizer, é um tipo de compaixão que é necessário haver, mesmo nessas situações de exceção, como as guerras, né? Ora, então, esse ideário de dever, de respeito ao vencido, desaparece depois da Primeira Guerra Mundial, que representou o fim da Guerra Clássica, porque a Guerra Clássica era a guerra com o campo de batalha, né? Por mais cruentas que fossem, ela se passava entre homens armados, e a Primeira Guerra foi o bombardeio de populações civis desarmadas, e hoje, então, a Guerra Clássica era a guerra onde os valores nobres, no respeito do vencido, era uma guerra consentida entre as partes, né? E essas regras cavalheirescas, né, que eram muito inspiradas da Guerra de Troia e dos romances de cavalaria, desaparecem depois da Primeira Guerra e elas estavam destinadas a canalizar a violência e representou, então, o fim desse ideário, o advento de uma guerra total e o início de se destruir o inimigo graças a uma potência de armas mecanizadas sem precedência no passado. Então, a guerra da técnica, ela dissolveu todo um sistema de valores vigentes até a Belle Époque e produziu, então, um sentimento de desamparo transcendental, para usar a expressão do Lucas. Benjamin comenta o seguinte, uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado a cavalos, viu-se abandonada, sem teto, numa paisagem diferente em tudo, exceto nas nuvens, e em cujo centro, num campo de forças, de correntes e explosões destruidoras, estava o frágil e minúsculo corpo humano. Então, Benjamin, ele entende a história do mundo como história do sofrimento do mundo, porque ele diz que a política e também até as próprias formas artísticas, secretamente ou não, correspondem sempre a uma dor histórica, como se a distância de qualquer ideologia
não houvesse nada de justo e de injusto em si, de verdadeiro ou falso, porque, usando a expressão de Benjamin, tudo é coberto de um véu de sofrimento. Então, foi esse pathos, né, que criou um patrimônio durável para a humanidade, destruído agora pela violência, à qual não sobreviveu a própria ideia de cultura, pois a guerra moderna ela instituiu o reino da violência pura. Eu lembro a vocês que Benjamin faz uma diferença entre barbárie e decadência. Decadência faz parte da civilização, quer dizer, toda vez que uma civilização entra em decadência, uma outra floresce. Uma decai para aquele novo que veio germinando possa eclodir. Enquanto que a barbárie ela não tem relação nenhuma nem com a decadência, nem com a civilização. Ela é destruição pela destruição. É o reino da violência pura. Então, a despeito das inúmeras narrativas de guerra, que já na Primeira Guerra Mundial, enquanto a guerra estava acontecendo, já tinha milhares de poesias, de relatos, de biografias, de romances. Era imenso o que tinha já de publicações sobre a Primeira Guerra. E, malgrado todas essas publicações, Benjamin conseguiu diagnosticar uma verdadeira crise da narração, como crise da própria história, que era o abandono em um mundo desfeito pela guerra. E contra todo o patriotismo, contra todo o heroísmo, Benjamin preferiu evocar a tragédia histórica como tragédia da própria cultura, da cultura que se extinguiu. Ora, essa violência, então, ela não diz respeito apenas à devastação e aos destroços deixados pela guerra, mas é que Benjamin está sensível a uma guerra paralela a essa guerra que a gente vê, terrível, que é a guerra da pobreza da experiência. Qual é e como se expressa essa pobreza da experiência? Nas fronteiras do pensamento, aquele entrincheiramento em frontes historiográficos, em pontos de vista excludentes da política do amigo e inimigo. Então, quando os estados em guerra, com suas estratégias econômicas e militares, se valem da técnica como instrumento do assassinato em massa, eles não estão em guerra, diz Benjamin, contra a sua cultura. Eles estão em guerra contra a sua própria cultura, quando, na verdade, eles deveriam estar em guerra contra a sua própria incultura. Portanto, nesse sentido, desde 1909, né, e um pouco antes de escrever o seu romance Os Últimos Dias da Humanidade, Karl Kraus escreveu sobre o fim das fronteiras, né, comentado assim por Didier Huberman. Contra a política do inimigo, dirigida por todos os nacionalismos europeus, prontos para fechar suas fronteiras, Karl Kraus encarnava uma época. Naquela época, havia de uma verdadeira cosmopolítica, bem decidido a prescindir de qualquer direito de alfândega. Ora, a esse alargamento das fronteiras respondiam os obstáculos que se opunham à possibilidade da experiência em uma guerra marcada pelo impensável, pois a guerra moderna se faz com uma mistura mortífera de furor antigo e de técnica moderna. Então, a guerra da técnica, desauratizadora de todos os valores, promoveu uma forma de violência desconhecida antes, que é a dos crimes sem culpa, não é? Cuja análise se encontra, em particular, em Freud, nas suas considerações sobre a morte, sobre a guerra e a morte. Eu cito Freud: quando a luta cruel desta guerra, está se referindo à Primeira Guerra, chegar a seu desfecho, cada um dos combatentes vitoriosos regressará apressadamente a seu lar, reencontrará sua esposa e seus filhos, sem que nenhum pensamento o perturbe de ter matado os seus inimigos, que ele matou no combate corpo a corpo, com as armas ou com as armas de alto alcance, de longo alcance. Ora, essa nova forma de barbárie, quer dizer, do crime sem culpa, é o simétrico oposto do homem dito primitivo, ou do guerreiro antigo. E o Freud, então, continua: o selvagem não é de modo algum um assassino sem remorsos. Quando regressa vencedor da luta, não lhe é permitido entrar em sua aldeia nem tocar sua mulher, antes de ter resgatado seus homicídios guerreiros com penitências por vezes longas e penosas. O homem primitivo dando provas de uma delicadeza moral que se perdeu entre os civilizados. Então,
sobre esse horror ao derramamento do sangue, quer dizer, esses crimes com culpa, a gente tem, então, essa mudança total agora, mas eu lembro aqui toda a questão do Hamlet. Não é? O Peter Brooks tem uma interpretação muito interessante das dúvidas do Hamlet, que normalmente se diz que é uma peça que não é a melhor peça do Shakespeare porque ele retarda muito a ação. Não é? O Hamlet não passa ação, ele fica se perguntando se ele viu o espírito do pai. Mas o Peter Brooks analisa um dos versos que o pai aparece. A Hamlet diz: vinga-me, mas que isso não manche teu espírito. Não é? Quer dizer, você cometa o assassinato, mas não se sinta culpado. Então, toda a hesitação do Hamlet dá o sentido para a expressão ser ou não ser. Quer dizer, ser ou não ser um assassino, que é terrível, não é? Ter que arcar com um assassinato. Eu lembro a vocês também um filme do Samuel Fuller, que também é sobre a Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra, um soldado ele volta para casa e ele está muito perturbado, muito desesperado com a culpa de ter matado 2 soldados alemães. E aí ele se confessa com o padre, e o padre diz: você não precisa se sentir culpado porque a guerra já tinha acabado. Ele falou assim: porque você não sabia que a guerra já tinha acabado. Aí ele diz: eu não sabia, mas eles sabiam. Portanto, eles sabiam, por isso que eles olharam perplexos para aquele. Então, é como se uma culpa que matar não era uma questão menor, né? E por isso é que o Freud diz desses crimes, desses seres delicados, né? Eu queria lembrar aqui para vocês também o Camus, não é? Não sei se vocês, o Albert Camus, ele fez a resistência francesa, ele nasceu na Argélia, depois foi morar na França. E ele escreveu pela Argélia reconciliada com a França. Vocês sabem que foi uma guerra colonial muito sangrenta, da ocupação francesa na Argélia, e ele era favorável a uma federação, quer dizer, que não se... Porque havia a Argélia é um país de passagem do Mediterrâneo desde antes de Cristo. Portanto, a própria mãe do Camus era espanhola. Então, é um lugar de passagem onde muitas civilizações já se misturavam, né? E ele foi, então, muito mal visto porque ele condenava os terrorismos, né? E ele condena o terrorismo de qualquer que ele seja. E ele fez uma declaração, na época, que ficou, quando ele ganhou o Prêmio Nobel, e até hoje, quando teve a comemoração dos 100 anos do nascimento, essa questão voltou, né? Porque eu cito para você, ele disse assim: eu prezo a justiça e minha mãe, mas entre a justiça e minha mãe, primeiro fica minha mãe. Aí eu falei assim: mas o que uma mãe tem a ver com a justiça? Né? Aí é o seguinte, eu cito Camus: eu sempre condenei o terror. Tenho que condenar também um terrorismo que se exerce cegamente nas ruas de Argel e que um dia poderá atingir minha mãe. Eu acredito na justiça, mas defenderei minha mãe antes da justiça. Nesse momento, bombas são lançadas nos bondes de Argel. Minha mãe pode estar dentro de um dos seus compartimentos. Se isto é justiça, eu prefiro minha mãe. E o comentário do David Carroll, ele diz o seguinte: ao defender sua própria mãe antes da justiça, ou preferindo-a, e o que ela representa na luta pela justiça, de uma justiça que exigiria ou justificaria o sacrifício de sua vida e da vida de outros inocentes civis, argumentando que sua vida a vida de uma mãe tem um valor indiscutível e que uma mãe não deveria nunca ser sacrificada por nenhuma causa. Isto significa que os inocentes não devem ser implicados em um conflito armado. Não se pode jamais justificar matar uma mãe. Não é? E, na verdade, porque essa mãe, quem eu mato tem irmãos, então, na verdade, é uma coisa que não tem mais fim, né? Então, o que fundamenta a cultura da violência não é a violência, mas é a justificativa da violência, que é encobridora do crime, porque legitima como o direito de quem a venera como a virtude do homem forte. Nesse sentido, a Simone Weil escreveu que a sujeição e a morte do vencido têm o efeito da desumanização
tanto do vencedor quanto do vencido, porque ambos ficam privados das relações, na simetria das relações das forças da alma, não é? Ou seja, na violência, tanto o mais forte quanto o menos forte, ele é privado da faculdade de pensar, da capacidade de se respeitar e de respeitar o outro e de amar. Então, nessa perspectiva, não caberia a visão de os fins justificam os meios, porque afirmá-lo significa dizer que os fins justificam todos os meios. Quem quer fins justos deve querer meios justos coerentes com seus fins, né? Vários autores dizem, o Camus diz isso. Então, a violência que mata é sempre um drama do absurdo. Funesto destino, a exemplaridade da Guerra de Troia dá a conhecer que ela não foi um combate por uma mulher ou por uma cidade, mas é algo que escapa a qualquer lógica. Eu cito Simone Weil: gregos e troianos se mataram durante 10 anos por causa de Helena. Sua pessoa era tão evidentemente desproporcional em relação à gigantesca batalha que, aos olhos de todos, ela só representava o símbolo da verdadeira causa. Mas esta ninguém a definia, e ela não poderia ser definida porque ela não existia. Não é? O que Hannah Arendt desculpe, Simone Weil está dizendo aqui é que sempre a guerra e a violência é uma decisão, é uma escolha, não é? Ela é uma eleição de algo, geralmente ditado pela arrogância de todas as partes. E os trágicos gregos, tem uma das tragédias do Eurípides, chama-se Helena, justamente. Nessa tragédia, não sei se vocês leram, Helena não foi para Troia, ela ficou no Egito. E o que os troianos levaram para Troia foi uma estátua de Helena. Por quê? Porque os gregos, povo amante da beleza, sabem muito bem que esse corpo vai envelhecer, vai ficar enrugado, vai ficar feio. Eles dizem assim, imagina se eles vão fazer uma guerra por causa da Helena. Diz que ela nem era tão bonita assim, ela tinha umas manchas feias. Né? Então, na verdade, eles fizeram a guerra foi por causa da estátua. Essa, sim, de mármore, quase imperecível. Né? Então, não teve motivo nenhum, de fato, forte, para se fazer essa guerra. Então, quer as guerras se façam em nome de uma nação, ou que elas se façam em nome de uma religião, ou que elas se façam por questões militares, econômicas, de fronteiras, seja o que for, ela é sempre o resultado de uma arrogância e da vontade de poder que os homens acabam não mais podendo dominar. Por isso, o destino tem um significado diverso da fatalidade. Não é? Então, o destino, nesse âmbito, passa a ter uma nova conotação, porque o destino ele vai significar não mais algo que se abate sobre nós, sem que nós saibamos nem como nem porquê, porque uma guerra só acontece, os gregos dizem, se o destino assim o quiser. Então, mas o que é o destino? Então, nessa peça, A Guerra de Troia Não Acontecerá, Andrômaca exclama o seguinte: eu não sei o que é o destino. E Cassandra, ela é cunhada da Andrômaca e a irmã do Heitor, ela responde a Andrômaca: eu vou dizer, o destino é simplesmente a forma acelerada do tempo. Então, simultaneamente, essa formulação, ela desmistifica a ideia de destino, mas, ao mesmo tempo, não tira todo o sentido para a palavra destino, porque o destino, a fatalidade, não pode ter o seu sentido minimizado, porque a violência e o destino confundem-se com o tempo que corre depressa demais, ou seja, mais depressa do que o pensamento dos homens podem acompanhar. E é por isso que a forma acelerada do tempo leva os homens em direções que escapam à sua decisão e vontade. Então, a forma acelerada do tempo produz, intensificando-a, a crise das mediações, não é? Do tempo da reflexão, da conversa, das partes em disputa. E fazendo, então, do confronto dos rivais uma troca imediata demais. Por isso que as culturas tradicionais não prezam, não é, a forma muito rápida das decisões, porque, na forma muito rápida da decisão, o que os homens fazem? Eles ficam trocando insultos, golpes e vingança. Não é?
Eu cito, por isso mesmo, as culturas tradicionais não valorizam René Girard, né, a reciprocidade imediata demais. Para que a passagem ao ato possa ceder aos acordos pacíficos, é preciso desacelerar o tempo das decisões e realizar verdadeiras inversões na orientação temporal, pois, na pressa, cada um não faz outra coisa senão reagir ao insulto que o outro lhe causou, ou ao mal que o outro lhe causou. Então, porque a vingança olha sempre para trás, o resultado é sempre uma corrida para a frente. Então, nesse sentido, só há destino quando, dominados pelas paixões e pela arrogância, que obscurecem escolhas prudentes, os homens se perdem e a má sorte e o erro se convertem em destino. Eu cito Benjamin: o destino trágico vem à luz nos grandes momentos de passividade do herói. De passividade quer dizer em que o herói não está agindo, ele está já só recolhendo a violência que vem vindo. Então, na decisão trágica, quer dizer, quando se decide pela guerra, no momento retardatário, só depois é que se reconhece o erro daquela escolha e, portanto, no momento retardatário e na catástrofe. Então, o destino é a lei daquilo que é incognoscível e, sendo inapreensível, quando as escolhas são inoportunas e causadoras de infortúnio. E, justamente, o destino impõe expiar as transgressões da medida humana, a híbris do herói, porque esse herói ele tem uma imortalidade irônica, não é? Ele vai ser cantado eternamente para a sua glória, seu feito glorioso, etc. Mas ele teve que para poder não ser esquecido, ele tem que morrer, não é? E Benjamin diz: a felicidade do homem antigo se realiza na celebração da vitória, na glória de sua cidade, no orgulho de seu distrito e de sua família, na alegria dos deuses e no sono que o transporta ao céu dos heróis. Mas Benjamin diz em seguida que essa imortalidade do herói ela é irônica. E era irônica porque a aura que se confere ao herói, ela vem da morte, não é? E o que o herói faz, quando ele é assim auratizado, ele passa a ser o mediador dos homens com o absoluto. Então, não por acaso, Baudelaire disse da modernidade que a modernidade é o desaparecimento no mundo dos vestígios do pecado original, quer dizer, o desaparecimento da ideia de absoluto. E Benjamin fez, então, desse tempo moderno um tempo sem transcendência, em que a aura da cultura desapareceu e foi substituída pela violência, que se instalou no âmbito do empobrecimento do mundo e da cultura. Baudelaire escreveu, então, que o mundo ia se acabar, mas pelo aviltamento dos corações, e é o que o Benjamin comenta aqui, eu leio para vocês. A próxima guerra, está falando da segunda que está se anunciando, a próxima guerra terá um fronte fantasmal, um fronte que alcançará rapidamente todas as metrópoles, todas as ruas, todas as portas. Esta guerra, a guerra das bombas aéreas de gás, será verdadeiramente uma loteria de cortar a respiração, entre aspas, em um sentido que até então não se conferia esta expressão. Contra os ataques aéreos com gás, nenhuma defesa é possível. Aqui se assemelham estes gases tóxicos, cuja utilização pressupõe o fim dos sentimentos humanos? Ora, então, diante da violência, a não violência, sem desconhecer que a não violência absoluta não existe, não pode existir, ela não deixa de ser radical, pois ela é exigência filosófica para a qual quem quer os fins quer os meios, quem quer a justiça quer meios justos, quem quer a paz quer meios pacíficos coerentes com os seus fins. Ora, em 1957, então, quando o Camus recebe o Prêmio Nobel, que ele fala da coisa da mãe, e então nenhuma ideologia, nenhum ideário pode exigir o sacrifício de uma mãe. Se uma mãe não conta, o que mais vai contar no mundo? O fato de se estar disposto a sacrificar a própria mãe capacitará impedir o ciclo do terrorismo e do contra-terrorismo, cada vez mais violento e assim tendendo a se tornar absoluto.
Então, a violência é anti-intelectual e foi por isso que o general Franco dizia que ele puxava o seu revólver quando ele ouvia a palavra cultura. E em Auschwitz, as palavras do soldado SS a Primo Levi foram os seguintes. Esse prisioneiro judeu, Primo Levi, ele estava morrendo de sede, ele começou a pegar a neve para saciar a sede, e o soldado falou que ele não podia. Aí ele perguntou por quê. Aí a resposta foi, não tem porquê. Hier ist keine Warum. Quer dizer, não tem porquê. Então, a violência é sem porquê, uma vez que a violência e a crueldade obedecem sempre ao que é cego à delicadeza, o que é cego à reflexão e ao pensamento. Então, na cultura da violência, a não violência é sempre mal vista. E, como ela fracassa, é dito que a não violência fracassa, e a prova que a não violência não fracassou. Quer dizer, o Gandhi foi assassinado, o Martin Luther King foi assassinado. Então, o fato da não violência não funcionar é dito que ela não vale a pena. Enquanto que o fracasso da violência não põe em questão a violência, mas apenas que é preciso ser mais violento ainda, porque aí ganha, né? Então, existe essa cultura mesmo da violência como eficaz, né? Então, a não violência, ela não nega o conflito, mas nega a arrogância de enfrentamentos unilaterais em desproporção de forças e, assim, a verdadeira oposição à paz não é o polemos, não é a luta que se realiza dentro dos limites do possível. O Platão, na República, ele fala que todas as vezes que ele é ridicularizado pelos sofistas, porque ele está procurando não um Estado uno, um Estado em que a multiplicidade não corresponda à destruição da cidade. Então, quando ele diz isso, ele provoca risos, né? Porque a predisposição e uma das coisas piores para um grego, a pior de todas era a guerra civil, quer dizer, a cidade voltada contra si mesma para a destruição. Essa tradição ela se perdeu, sobretudo com Maquiavel e Marx, que acreditam que a guerra civil é fator de todo o progresso e toda a constituição nas cidades. Olha, então, nesse universo guerreiro, já estou chegando ao fim, tá? Nesse universo guerreiro e viril, Hobbes inova, porque ele evoca o irrenunciável direito a não matar. Não é? No Leviatã, ele diz: nenhum homem está obrigado, pelas palavras do pacto social, quer a matar-se a si mesmo, quer a outrem. Isso significa que, se o soberano mandar matar alguém, eu posso não matar. Não é? Eu posso querer não matar e não querer morrer. Então, o Hobbes é o primeiro filósofo na história do pensamento que concebeu o direito a ser covarde. E ele diz, e o Renato Giannini Ribeiro comenta o seguinte: há homens de coragem feminina, de quem não se pode exigir, como tampouco das mulheres, o serviço militar. Não apenas não é vergonhoso temer, como um direito ao medo decorre do direito à vida. O fundamental em Hobbes é recortar um espaço sem homicídio, de aversão ao sangue e de paz. O mesmo homem que não quer ser morto pode não querer matar. Há homens cujo caráter repugna ao sangue. Para eles, de compleição feminina, foi feito o Estado. Ora, então, e Benjamin, por sua vez, ele também procura uma forma de relação com o mundo natural que seja de não violência. E é pela ideia da mimesis, pela ideia da aura e pela ideia da não dominação. São relações que ele está procurando que não seja de dominação e de exploração. Ele diz o seguinte: existiriam ligações entre a experiência da aura e as da astrologia? Haveria seres vivos e coisas na Terra cujo olhar nos é enviado pelas estrelas? Cujo olhar não se abre verdadeiramente senão no céu? As estrelas, com seu olhar distante, são elas o fenômeno originário da aura? Poder-se-ia pensar que o olhar foi o primeiro mentor da faculdade mimética? Pode-se dizer que a primeira assimilação acontece sob o olhar? Pode-se, por fim, fechar o círculo supondo que as constelações têm relação com o nascimento do ornamento, que o ornamento contém o olhar das estrelas? Então, tem todo um elogio do ornamento, que é um sentido grego, eu vou saltar isso, mas a caris,
que é a beleza, o brilho, a Caris é a aura das coisas, é a alma das coisas. Então, quando a deusa Afrodite, que era a deusa do sorriso e do dourado, quando ela tocava os amantes, eles ficavam divinos porque eles ficavam com a cor do ouro. Não é que eles de fora eles recebiam a luz do amor, eles começavam a emitir a luz dourada do amor, porque eles foram tocados por Afrodite. Então, essa é muito importante, essa ideia do erotismo ligada à aura e aquilo que brilha de maneira muito forte. E o Benjamin escreve um ensaio sobre a Safo, né? Sobre o amor em Safo, e ele contrapõe Safo a Sócrates, viril, que ganha no argumento abstrato, né? Vence sempre, e o discurso poético da dança, da música da Safo. E essa deusa, então, Afrodite, está no Cântico dos Cânticos também, tem sempre uma coisa de divinizar o amante. E o que é o amor a qual Benjamin se refere? O amor é uma relação não instrumental, é uma finalidade sem fim, é o além dos fins, é além ou fora de qualquer violência e qualquer dominação. Eu cito Adorno: só se é amado onde podemos nos mostrar fracos sem provocar a força. Ora, Eros é o oposto da violência guerreira, é o oposto do hiper e do híbris. E Benjamin, então, falando desse amor erótico da Safo, ele critica, na sua fase nietzschiana, ele critica Sócrates, né? E ele diz, ele contrapõe a conversação feminina com o diálogo viril e abstrato masculino. E ele diz: Sócrates, diz Benjamin, como os homens em geral, usa as palavras como se fossem armas, com as quais ele constrói um mundo lógico e racional. Seu discurso violento o feminino, exila o sagrado, cuja guardiã é a mulher. Ele continua: dois homens, um ao lado do outro, são sempre turbulentos. Nada contra vocês, hein? As palavras de mesmo sentido se unem e se afirmam em sua atração secreta, gerando uma ambiguidade sem alma, mal dissimulada em sua dialética. Então, entre as mulheres, ao contrário, diz Benjamin, o silêncio se ergue majestoso sobre o seu falar. A linguagem não confina a alma das mulheres, ela gira em volta delas, tocando-as. A linguagem das mulheres não foi criada. As mulheres que falam são possuídas por uma linguagem delirante. Né? O entusiasmo é o Deus que habita. Né? As mulheres, elas se calam e o que ouvem são palavras não pronunciadas. Elas aproximam seus corpos, ousam se olhar. A reciprocidade do olhar revitaliza a respiração, enquanto as palavras se dissipam no espaço. Então, ele fala dessa volúpia e ele diz: assim nasce luminosa a juventude dos colóquios obscenos do amor. Ora, e para Benjamin, as mulheres são as guardiãs dessa grandeza e dessa experiência banida do mundo moderno pela linguagem lógica e viril do pensamento técnico. E o amor, em lugar da violência, foi eternizado na sociedade guerreira grega, na lírica de Safo, de Mitilene. Eu, só para terminar, eu cito a Odes Anactória, que ela faz umas poesias de amor para a moça pela qual ela se apaixonou. E ela diz o seguinte, em plenas guerras, né, das polis gregas: a mais linda coisa sobre a terra é a pessoa que a gente quer. Agora, esta lembrança, Anactória, daqui tão distante, aquele modo de andar que acorda os desejos e cambiantes brilhos, mais eu queria ver no seu rosto que carros lídios e guerreiros gregos com panóplias em combate. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de convidar vocês amanhã para ouvir a conferência do Giacoia e agradecer imensamente ao Gária pela bela conferência e até.